vou falar um pouco dessa questão agora, deixa eu botar aqui, das referências. Que eu vou botar algumas cenas e vou explicar, pelo menos algumas que eu notei e botei aqui como exemplo, vou citar pra vocês. E depois, se vocês lembrarem de mais alguma ou quiserem comentar, aí vocês comentam. Eu vi que a Cat tinha comentado que ela viu Mary Poppins também, que ela era louca por uma bolsa daquela, né? Que sai tudo. Isso não deixa de ser uma referência, mas eu acho que o drama tem muitas referências, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Vou passar o vídeo aqui, então. Agora, Maíra, me lembrei agora, outra referência de Bolsa Infinita, Gato Félix. Também. Desenho do começo do século XX. Tigaço. Vou passar aqui o vídeo, vamos lá, deixa eu pôr. Referências. Então, a primeira referência que vai estar aí passando é a referência do jornal. Que eu acho que todo mundo, quando viu, lembrou bastante de Harry Potter. A gente vê ali que o jornal tem aquela imagem, né, que é em movimento, que isso foi muito usado em toda a saga do Harry Potter, né, pra... Os jornais, os quadros, tudo em Harry Potter tem movimento. E eu acho que todo mundo... Gente, foi unânime. Todo mundo, quando olhou isso, né, pensou muito nessa questão, dessa referência a Harry Potter. Aí agora tá passando umas cenas do próprio Harry, pra gente ver essa questão do jornal com o movimento. Eu vou colocar sempre a cena do drama com a cena de referência que eu tô falando ali. Tá o Dumbledore ali aparecendo no jornal ali, né? Vocês devem estar vendo, vocês vão ver aí já já. Harry Potter! Todo mundo lembrou de Harry Potter na hora que eu sei. E aqui, a diferença aqui é que o jornal fala, mas tudo bem. Agora aqui é uma referência a quando faz a redoma naquela cidade, me lembrou Under the Dome. Pode ser que nem todo mundo conhece, mas é uma série em que uma cidade é envolta por uma redoma. Na série é uma coisa alienígena, né? Aqui é a questão do poder ali, né? A vaca que faz essa redoma. E aí eu botei também umas cenas da série pra você ver que a redoma é bem parecida com a que apareceu no drama. Agora tá aparecendo o Vale do Dragão, que me lembrou muito a Terra do Nunca, né? Do Peter Pan. Vocês vão ver ali a próprio cenário que aparece de cima com o cenário da Terra do Nunca. E essas fadinhas que são brilhos voando, é muito a Sininho, gente. A Sininho de longe é sempre só esse ponto de brilho. Aliás, todas as fadas da Terra do Nunca, quando elas estão voando, elas são só esse ponto de brilho. Você não vê forma. E essas crianças desse vale são exatamente como as fadinhas, né? Quando elas... Tô ouvindo a minha voz de retorno, gente. Ah, desculpa. Né? Então, você tá vendo aí a cena do Peter Pan, que eu falei da Terra do Nunca. Né? E a questão da Sininho, que eu falei, que ela é sempre um pontinho de luz. E a gente tem as crianças, os meninos perdidos, como eu falei, que lembra também todas aquelas crianças que estão lá. Até o comportamento deles de querer atacar quem chega é muito dos meninos perdidos, que os meninos perdidos são sempre assim. Quem chega de estranho na terra deles, eles tentam atacar, eles tentam defender. Quem viu o Hulk, a volta do Capitão Gancho, tem muito isso. Agora tem a cena da arena, que é aquela luta. E eu comparei aqui com Mortal Kombat, porque até o personagem com vários braços me lembra o Goro, que é um personagem de Mortal Kombat que tem vários braços e ele fica assim agitando a galera com vários braços, né, pra torcer pra ele, né? E então me lembrou muito essa coisa desses filmes que eram baseados. Você tem o Street Fighter, você tem o Mortal Kombat, que você tem essa figura, né, do ser com vários braços, ou da arena e da luta, com aquela... Aí tá o Goro aparecendo agora na cena de Mortal Kombat, que é aquela mesma coisa, tá vendo? Só que o filme é bem antigo, né, gente? O Goro tem um efeito meio datado. Mas aí ele levantando os braços pro pessoal torcer, ele também tem vários braços. Então ficou muito Mortal Kombat essa cena, ficou Mortal Kombat total, né? Como tá dizendo aqui a Verônica e o Goro aí na mesma. A cena bem conhecida e bem exemplificando ali, né, o que tá acontecendo. Agora, a espada do dragão, que tá lá fincada numa pedra. Foi até a tia, se eu não me engano, que citou isso na época. Lembra muito a Excalibur. Excalibur é a espada do rei Arthur, que é aquela espada que tá na pedra e só o rei Arthur, só o seu dono, pode tirar a espada Excalibur, né, da pedra quando ela tá fincada. E existe o filme Excalibur, que é um filme bem antigo. E em todo filme do rei Arthur, a espada sempre tem o nome de Excalibur ou Excalibur, né? Você pode falar, depende de como você queira. Eu falo Excalibur. Mas aí é também essa questão da referência da espada fincada numa rocha, numa pedra.
E agora tem as cabecinhas dos bichinhos, que como o Gervásio lembrou também, ficou muita referência a Star Wars, que é você colocar aquele ser animal que o corpo é humanoide, você só muda a cabeça, né? Praticamente você coloca uma cabeça de bicho num corpo de gente. Star Wars, o antigo, se fez muito dessa técnica, dessa tática, né? Porque não se tinha tantos efeitos digitais nas épocas dos... Até hoje eles usam, tá? Cabeças animatronics, que são são cabeças animadas. Só um comentáriozinho. Assim, quando eu vi as imagens com as cabeças, eu me lembrei de uma raça Star Wars, que é uma raça anfíbia chamada Mon Calamari. Sim, eu sou fã de Star Wars, tenho o nome das raças. Que parece um peixe humanoide, cara, com cara de peixe. Uhum. Então, quando eu assim, eu li, caramba, isso é Star Wars? Eu fiquei muito... Ficou muito referência, sim, com certeza. Então tem essa referência que ele também tinha citado, a questão do Star Wars, certo? Que tá passando aí. E a última que eu coloquei é ao lugar onde você tem o Palácio da Vaca, lá, que é a seita dela. Ficou muito lembrando a gente, pelo menos a mim e o Gervásio, o palácio que era do Super-Homem, né? Se chama Fortaleza da Solidão. A Fortaleza da Solidão, que todos os filmes do Superman tem. Eu botei, se não me engano, a cena de Smallville, que é a cena da série, que é uma das mais recentes que mostra ali a Fortaleza da Solidão, nesse questão desses gelos que parecem cristais para o alto. Né, eu peguei a cena de Smallville, mas tem no filme antigo do Super-Homem. Todo filme do Super-Homem aparece essa fortaleza, né, como uma referência. Não somente em filmes, em filmes animados, em séries de desenho animados, nos quadrinhos, toda vez que na verdade, o que deu essa forma foi o filme de Superman de 78, 77, eu não lembro de cabeça. Aquele filme que construiu foi um marco para um filme de super-heróis. E desde então, em todas as mídias, quando eles representam a Fortaleza da Solidão, são essa construção de cristais, aquele negira, é cristais. Então, tudo foi com tecnologia kryptoniana e aqueles cristais, que é maravilhoso. E é realmente, quando eu vi também assim, caramba, Fortaleza da Solidão, na China, eu fiquei assim, ficou engraçado. E como eu citei, eu senti outras referências, como no último episódio, a questão do Matrix, só que ali era vermelho, né? Mas era muito igual aquela coisa do Matrix, que é aqueles símbolos subindo, aquela coisa de computador, né? Ali eram umas letras chinesas ali em vermelho, mas ficou muito efeito Matrix. A gente já citou aqui de novo a bolsa da Hermione, ou a bolsa da Mary Poppins, ou do Gato Félix. Então, Cris, você sentiu aí, você pegou um pouco dessas referências quando você tá assistindo? Porque parece muito que a pessoa faz de propósito. Não, eu peguei, e depois que falaram sobre as roteiristas ser novas e tal, e é um dos primeiros dramas de sucesso, né, delas estão começando agora, aí eu vi, ela pode ter começado agora, feito uma coisa mais ou menos, mas que elas têm bom gosto, tem. Tudo que elas colocaram nesse drama de referência é o que eu gosto também. Eu achei top. E eu acho que provavelmente é o gosto delas. E eu acho que ali que elas queriam passar isso. Eu acho que eu nunca tinha visto, não sei vocês, mas esse tipo de referência em um drama chinês, sabe? Tanta referência à cultura pop ocidental, assim. E pode ser o que a Cris falou, porque o pessoal que é mais jovem gosta muito dessas coisas, né? E você tem Você tem razão, Cris. Pode ser muito uma questão de ser fã por ser jovem e colocar as referências. E aí, Gervásio, e você? Gervásio pescou várias referências, achou legal? O que você achou? Fala aí. Cara, eu amei. Um dorameiro nerd, raiz, eu olhei assim, caramba, é isso, é aquilo, aquilo lá, aquilo cá, eu fiquei, meu Deus. E é maravilhoso, porque fica num jeito sutil, sem ser plágio, que pode dar plágio, infelizmente foi muito igual, e eu vejo mais como uma homenagem a elementos da cultura pop ocidental, que são legais. Eu sei que tem alguns problemas na China, atualmente, que o governo quer menos influência estrangeira no país, que é muito mais por questões econômicas mesmo, que eles não querem que o seu público consuma material ocidental. Vídeo cinema que estão fechando para quase nenhum filme estrangeiro aparecer, para que eles
vivem do cima deles, é questão econômica. Uma coisa que eu tenho aprendido no mundo, tudo mexe com dinheiro nessa porcaria desse planeta. E dinheiro em primeiro lugar. O dinheiro em primeiro lugar. É sempre não importa o regime, não importa o governo, o dinheiro em primeiro lugar. Mas aí você vê... Peraí, Gervásio, deixa eu complementar o que você tá falando. Aí você vê que... Eu sempre falo que censor é meio burro, né? Porque com certeza eles não conhecem essa referência. Porque se eles conhecessem, eles não deixavam passar. Mas, cara, censor não é nerd. Ele não vai ver essas coisas. Ele não tem nem noção quando ele olha... Ah, isso aqui é Harry Potter. Ah, não sei. Aí isso passa que é uma maravilha que ele nem sabe. Ele tá tomando um olé que não tá nem vendo. Vai, continua. Brasil é campeão nisso. Durante 21 anos fez isso com maestria. Eu repito e falo, a melhor trollagem de música foi a música do Raul Seixas sobre a mosca da minha sopa. E o censor, atualmente, depois que acabou a censura, viu lá o censor falando: ah, é uma música de uma sopa que é chata. Ah, não é só uma música chata. Então passa. Assim, o cara não entendeu. Não entendeu nada. Então, entendeu? Então, são desenhos de referências à cultura pop, são referências legais e sutis, que se misturam à trama e você não nota. E ficar assim, literalmente parecendo que foi criatividade das roteiristas. A história não vou negar, a história não está as melhores coisas, mas eu até só falar que eu sou uma pessoa muito boazinha, que eu tô dando a nota um pouquinho alta, né, Maísa? Que acho que a nota seria menor, eu sei. Mas pelas suas referências, por tocar o meu coração nerd. Eu sei, eu tô vendo ali. Coração peludo. O meu coração nerd, o meu coração é nerd. Não é peludo. Tá, vai lá. Tocar o meu coração nerd, eu gostei. E eu queria realmente que mais dramas. Eu vejo essas referências normalmente em dramas modernos, porque se usam isso. Mas eu queria ver mais essas referências dentro de drama fantasia, porque dá uma liberdade maior. E como, infelizmente, por enquanto, o drama de viagem do tempo estão meio... Voltou a utilizar o termo viagem do tempo, agora pode ser usado normalmente. Mas o pessoal está com medo de receio de colocar por meio mesmo. Mas só em termos de viagem do tempo que você vê a referência à cultura pop. Mas nos demais... Mas eu gostei muito. E acho que de todas as cenas que eu mais gostei... são duas. Primeiro, realmente, a bolsa do Harry Potter, a bolsa da Mary Poppins, e o último episódio da Matrix. Porque ele assim, cara, a Matrix agora, só falta. Eu me lembro que você comentou, Maíra. Só falta virar o Neo Eu viro o Neo, eu ainda falei assim, vira o Neo agora, vai. Sai aí, voando. Essas são as melhores referências que eu gostei. Vai lá, Alessandra, você. Pescou as referências, gostou? O que você achou? Fala aí. Claro, com certeza, eu também sou uma nerd, também eu vim do mundo das HQs, eu assisti Smallville, a Fortaleza da Solidão lá, que também tem referência em Supergirl, tem na série de Crypto lá também, essas três coisas, para o pessoal não falar que eu sou muito nerd, eu não sou nada comparado aos amigos do Gervásio, mas também eu vim desse mundo, né? Das HQs. O que é HQ? História em quadrinho, coisa assim. Mas dessa coisa do Harry Potter, eu já tinha pescado já do coisa. Quando eu vi já cenas de luta, já com o pessoal já lutando. A vaca taoísta, Anaconda, etc., lutando com o tiozinho lá, o mestre lá da Bolinho lá, ele pulando do lado, ele pulando do outro, deitando um lado assim, só faltou sair aquela luzinha verde do coisa. Só que no caso dele, a roupa dele azul mesmo, meio que esquivado. Eu adorei a referência do coisa. Eu achei uma coisa épica. Se bobear, até a cena da cobra, elas realmente se basearam no Hulk, vai saber. Já que elas realmente fizeram tanta referência à cultura pop, aqui também pode ter sido uma hora que elas se basearam também, tava lembrando aqui agora. Sol, e as referências, gostou? Eu levei um susto com o jornal, eu achei muito incrível. Agora eu fico pensando esse negócio, será que eles não perceberam? Porque eu acho incrível a pessoa não conhecer essas coisas. Não conhece.
O pessoal que cuida não conhece essas coisas. Eles ficam preocupados em outras coisas, né? Sim, eles estão olhando outras coisas. Não somente isso, o Sol. Você tem que notar que a China tem uma produção de conteúdo cultural absurda. Mesmo tendo milhares de pessoas trabalhando nisso, os caras não vão memorizar cada coisa. Só memoriza, porque são registrados, aqueles que são censurados. É que pra gente nosso lado aqui faz parte da cultura geral, né? Eles memorizam aquilo que tá na lei. Tipo, por exemplo, não pode viajar no tempo, não pode uma cena assim mais picante, não pode atirar num militar. É isso aí que eles vão olhar. Entendeu? Aquelas coisas ali mais básicas. Porque eles não têm esse conhecimento profundo de cultura pop. Eu fico nesse ponto aí, a gente fica meio chateado, porque você imagina como ia ser bom ter uma integração, né? Porque você vê que eles... Gente, eu ia amar que os coreanos e os chineses, como antes, pudessem voltar a fazer dramas juntos. Como faziam. Então, mas eu tô falando assim, uma integração de cultura, né? Essa globalização, porque eles não deixam. Porque você vê que os roteiristas, eles estão ligados eles no amam. Que acontece, né? Chinês ama a cultura pop. É uma briga pro filmes que eles gostam passar lá. Quer ver uma coisa que eles amam? Avatar. Eles amam Avatar. Dói o coração da gente de pensar isso, que eles para ter acesso, eles têm que... É bem difícil. Uhum. O problema, um dos problemas que eu acho, que infelizmente, é uma questão de briga de egos. Como assim, briga de egos? Hollywood tem um ego do tamanho do Júpiter. O pessoal de lá é muito arrogante. Com certeza. E estão na sua fase de cabalizar a si mesmo. Reaproveitar coisas antigas em vez de inovar. Uhum. A China, ela faz um pouco disso. Essas referências dentro do drama são um modo de cabalizar cultura estrangeira, cultura pop. Uhum. Mas ele faz como referência. Se um dia acontecer, se fosse isso, eu queria ver o texto chinês e coreano e americanos juntos para fazer alguma coisa legal. O problema é que as duas culturas são muito diferentes. Os americanos não vão gostar do estilo narrativo e exibição das produções da China. A China até atura, porque não tem tanto problema com isso. Mas é arrogância americana. Os americanos são muito arrogantes para poder tentar entender que é uma cultura diferente. E tanto que toda vez que tenta fazer uma adaptação, sai uma porcaria. De várias culturas, erram tanto em adaptação de várias culturas. É normal. Mas ficou muito bem colocado, ficou perfeita essa inserção que eles fizeram. Fala, Cris. Pode falar. Sabe o que eu acho também? É que quando o Hollywood quer se juntar com outra cultura para fazer algo, eles querem se sobrepor à cultura do outro. Eu acho isso um porre. Eu detesto isso. Eles não respeitam a cultura do outro e querem se sobrepor. Por isso que pra mim essa questão dessa, como eu falei, fazendo o que eles querem. Essa questão dessas inclusões que eles fazem, pra mim não vale de nada, porque continua sendo... Por isso que eu adorei ler aquele pito que os chineses deram neles sobre a Pequena Sereia, quando eles mudam personagens pra meio que fazer uma desculpa histórica que outras nações não têm que fazer, porque outras nações não foram, como a China falou, nós nunca escravizamos ninguém de cor. Então a gente não tem que ficar aturando que tudo seja sobre raça, isso, aquilo, e não tem mesmo, eles estão certos, não vou dizer que eles estão errados. Porque, e é o que eu falo, aí não me faz... Se eles quisessem, é o que eu falei, uma representatividade de verdade, que eu falei, pega e faz uma história mesmo, como eu falei, sobre Iemanjá, sobre não sei, pega uma coisa de raiz, cultura afro e faz. É por isso que eu sempre critico isso. Agora, quando vocês falaram disso, eu lembrei de outra coisa. Eu não tô aqui querendo passar pano para os roteiristas. Mas talvez o roteiro do drama seja ruim, porque talvez elas possam ter focado em outras coisas do que fazer um roteiro coerente, vamos dizer assim, e bem construído em cima da novel. O que eu acho? Observando aqui a quantidade de referências que elas fizeram à cultura pop, e também observando aquele outro comentário que a gente fez, que elas são jovens, que eles são jovens. E o outro comentário que a gente fez, que a gente sentia muito que eles estavam criticando a autoridade, talvez eles construíram o drama mais como uma crítica
e uma coisa assim pra afrontar sem as pessoas saberem do que na verdade é uma boa história. Agora, juntando todos os pontos, tá me parecendo muito isso. Tanto o afronto como fazer referência à cultura pop, como o afronto de estar sempre questionando como as figuras de autoridade são escrotas, né? E a história ficou em segundo plano. Pode ter sido aí que elas falharam. Engraçado. Lembrei também, quem matou a vaca taoísta foi o quê? Foi um humano, mortal, comum, que conseguiu acabar com ela. Pode ser uma crítica também, que é a sociedade que vai conseguir acabar com as grandes autoridades. Exatamente. Se bobear, elas pegaram uma história, como a gente fala, elas saíram muito da novel. E aquilo que a gente falou, porque a gente desde o início tá com essa sensação, parece muito uma crítica passada ali embaixo da censura, entendeu? E a gente vendo quanto que elas jogaram de referência à cultura pop, mais a questão que a gente sentiu das críticas, né? E o fato de ser jovem pode ser uma crítica total ao governo sem eles nem estarem sabendo. E eu sinto muito isso vindo desse drama aqui. E talvez por isso elas tenham falhado no outro lado, que é contar uma boa história. Que é muito o que acontece com o americano. Às vezes quer fazer um filme que tá criticando uma coisa que pode criticar, tudo bem. Sei lá, desigualdade social, vou fazer um filme, mas aí esquece da história. Tem muitos filmes que fazem isso. Pecam na história por querer priorizar outros assuntos. E isso me veio de estalo agora pensando nessa questão das referências, juntando todos que a gente analisou. Eu concordo com você. Eu acho que... Eu não tô nem reclamando de fazer uma crítica. Na verdade, eu acho até válido fazer a crítica. Mas tem que fazer equilibrado. Então a história fica meio capenga. Não tô dizendo que a história é 100% ruim e 100% boa. Ela começou muito boa, teve um crescimento muito bom, depois ela caiu num vale da estranheza bizarro, mal conseguiu levantar e ficou meio ondulando até o final. É assim que eu vejo como ficou a história. Mas se tivesse conseguido pegar essas críticas, essas referências e colocar também uma boa história, ia ser excelente. Provavelmente ia estar brigando com o Bill Resiliency pelo primeiro lugar, entre o segundo e primeiro lugar. Provavelmente. E é isso mesmo, assim, por exemplo, você ter esse... E como elas são jovens, não é que tem jovens que não consigam fazer isso. Spielberg, na sua juventude, já fazia isso. É que eu falo, tem pessoas que são gênios, é diferente, né? Agora, Del Toro também. Del Toro, a gente pega o Labirinto do Fauno, é uma super crítica com um super filme, sabe? Perfeito, maravilhoso, é uma obra-prima. Tem gente que tem esse dom. Agora a gente vê muita gente falhando ao fazer isso. Tentar fazer uma crítica mais uma boa história e não consegue fazer as duas coisas. 90% das pessoas falham quando tentam fazer isso. É raro aqueles 10% que são gênios que conseguem fazer alguma coisa que vai sair ali como uma boa história e uma boa crítica. Alessandra, você sentiu também aqui isso que a gente tá falando? O que você acha aí dessa observação? Vai lá. Bom, essa observação realmente foi mesmo uma crítica mesmo. Ela, ao meu entender, tipo assim, elas leram todo o roteiro da novel e foi prescrevendo o drama em cima, assim, mas com mensagens subliminares para não ficar tão exposto para censura, para não barrar, coisa assim. É isso que eu penso. Viu? E você, Sol? Acha aí dessa observação? Acha que tem lógica, fundamento? Muita lógica, muita lógica. Né? Tem bastante, que você tem várias partes ali que tem uma crítica social bem grande. Então, agora a gente no final, olhando esse contexto geral e a gente falando disso, foi que me deu estalo. Eu falei, a gente já tinha comentado disso numa live, mas essas questões das referências, juventude, falei, é isso que elas fizeram. Elas focaram num outro, elas deram foco no outro e esqueceram da parte da história. E isso acontece muito quando a pessoa está preocupada com outras coisas que não seja o foco da história. Que eu falei, pode ter um lado bom de você realmente conseguir, mas você pode se perder, que é o que aconteceu aqui. E como eu falei, isso 90% das pessoas, dos criadores que tentam, se perdem. É muito difícil. Aqueles 10% geniais é que conseguem fazer uma grande obra, contar uma grande história e fazer uma grande crítica ao mesmo tempo. Isso é para gênios. Agora, as pessoas se arriscam, nem todas conseguem. E eu acho que aqui foi muito caso, né?
Deixa eu ler aqui os comentários, então, que o pessoal falou das questões das referências. A Ana falando Harry Potter! Gente, a Harry Potter é muito bom, né? Verônica, teve até Alice nos País das Maravilhas, viu? Ela já pescou um Alice ali no País das Maravilhas. Né? Deixa eu ver aqui. Quando eu vi o jornal ali falando, eu pensei em Harry Potter e pensei que nenhum jornal mostrou que foi a cobra taoísta que matou a princesa raposa. Bem lembrado, né? Tinha que ter saído essa notícia. Bem observada. Eu vi Under the Dome e lembrei também. Lembrou da Hora da Doma, né? A Bel também disse que lembrou na hora da série do Domo. Uma série que começou maravilhosa e virou um lixo. Aqui eu dou um exemplo. Under the Dome, nas 2 primeiras temporadas, era que todo mundo só falava série top. Depois, ó, tá vendo? Pode acontecer com... Gente, não preciso ir longe, sabe? Game of Thrones. Série maravilhosa, que foi enterrada com seu final. Ninguém fala mais, né? Verônica, Mortal Kombat total, exatamente. Verdade, Mortal Kombat total, né? O pessoal gostou, né? A Cat Mirinha tá falando que o atual tá um pouco melhor. Ela tá falando da questão do bicho do Goro, né? Dos bichos dos braços. Mas eu achei a cena do Goro atual fazendo aquela... Eu usei o antigo porque eu queria aquela cena dele chamando a galera, sabe? Igual tá no drama. Eu não achei o atual fazendo isso. Eu só achei o antigo. Por isso que eu usei bem o classicão lá do filme de Mortal Kombat antigo. A Alice já falou que já lembrou de Frozen, né? Porque pra mim, Frozen, o castelo do Frozen... ele não tem esse cristal pontiagudo que tem no... Por isso que me lembrou mais a questão do Super-Homem. O formato é perfeito, aquele formato cristal. A Frozen, quando ela constrói o castelo, ele vem no circular. Ele vem com aquele símbolo de gelo, que é o do... Quem conhece Cavaleiro do Zodíaco sabe que é o símbolo do cisne, que é o símbolo da neve. Ela já usa aquela formação do símbolo da neve para construir as coisas. É diferente dessas estalactites de gelo, que é uma coisa que tem mais realmente no Super-Homem, né? Ali, saudades de Smallville, mas lógico que muitas pessoas podem usar Frozen de referência também. A Beatriz falou que também lembrou Frozen, né? Let it go! Ali, let it go! Eu adorei as referências à cultura pop, diferente do que estamos acostumados a ver nos dramas, foi criativo. Essa parte foi criativa. Ali achei legal as misturas de referências. A Cat Melina falando que o Círculo do Love, do Amor, né, Call de Fogo, também tem bastante referências à cultura pop. Bel, adorei tudo que os roteiristas fizeram nas referências, mas vou mandar uma carta pra ela explicar o sentido do final do drama. Continuamos reclamando da história. É o que eu falei, não adianta focar numa parte legal e esquecer o principal. Que é a história, que é exatamente o que acontece com Hollywood hoje. Foca em muita coisa e esquece da história. É por isso que os filmes estão tudo, ó, flopando. Eldez, referências com criatividade ficou show, exatamente. Bel, para nossa sorte, os censores chineses são meio bitolados da cultura. Com certeza, eles não conhecem essas coisas. Com certeza, com certeza. Ali, eu confesso que vi muitas coisas boas no roteiro do que ruim. Inclusive o fato de sair da caixinha e colocar várias referências. Eu tô falando, elas focaram nisso, por isso que o roteiro ficou ruim. Sabe? E é o que eu tô falando, e isso acontece com muitos criadores. Né? Eu vou mandar também porque queria entender aquela espadada. O pessoal reclamando. Manda aí carta para os roteiristas. Ai, meu Deus do céu. Alice, Hollywood, né? Estão acabando com os clássicos. Essa Hollywood, nossa, cada coisa que eu não gosto. Não, tá terrível. O que eu falo? Não refaçam filmes que já deram certo, gente. Não precisa. Façam coisas novas. Só que a criatividade mingou. Na Hollywood entrou em decadência há algum tempo. Falta total de criatividade. Exatamente, a criatividade mingou. Foi pros quintos. Né? A Cat Melina falando, concordando com o Gervásio, os americanos se sentem melhor, só que não, exatamente. A história da nova é maravilhosa, os atores bons, tinha tudo para ser sucesso, estragaram o roteiro, triste. Exatamente. Né? E a Cat estava aqui concordando, eu vi o comentário dela, né, que o Andor e o Mandaloriano são muito bons. Então, gente, falamos aqui das referências, ok? Vou passar a terceira enquete e a gente vai entrar nos personagens, ok? E vamos à terceira enquete da noite. E vamos à terceira enquete da noite. Quem é o seu personagem favorito do drama? Opção 1 para o Tian Yao, o dragão. Opção 2 para a Yan Hui, a nossa bolinho. Ou opção 3 para o Bai Xiao Shen, o nosso sombra. Votem!